Nós vimos nesses vídeos anteriores, nesse vídeo anterior, dois exemplos bons de utilização de métodos. Nós podemos ter também outras formas de utilizar os métodos, como fazer as alterações dos objetos e das variáveis que estão definidas ali dentro da instância do view, mas nós vamos deixar esses exemplos para compreendê-los um pouco mais adiante. Uma outra forma que nós temos também de executar algum tipo de método, vamos assim dizer, são as propriedades computadas, né, que nós temos dentro da instância do view. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui de uma inversão daquela string que nós definimos, aquela mensagem que nós definimos antes do nosso código. Então, vejam só, nós vamos voltar aqui no código. Eu vou fazer uma cópia desse bloco de métodos aqui, já vamos apagar algumas coisas, né? Então, nós vamos chamar agora aqui de propriedades computadas. Então, vamos chamar de computadas. Computadas. E acho que nós só teremos uma mesmo, computadas 1. Então, eu vou deixar essa mensagem aqui, vou apagar essa parte de boas-vindas aqui. Está aqui a mensagem, né? Os métodos até podem ficar aqui, mas eu vou apagá-los, não precisaremos dele agora. Nós vamos criar aqui um computed. Então, dessa forma, parecido com os métodos. Nós vamos fazer, então, uma propriedade computada. Se eu quisesse, por exemplo, apresentar a minha mensagem invertida, então, até vou fazer aqui para nós. Ó, se eu quisesse fazer a minha mensagem invertida, eu poderia fazer assim, ó, usando métodos. Então, vou colocar aqui assim, um P, inversão, mensagem invertida, e vou colocar aqui uma função. Então, eu vou colocar assim, ó, mensagem invertida, com métodos. Assim. Pronto. E eu vou fazer aqui, então, vou pagar vou fazer o próprio método mesmo, né? Os métodos criados aqui. Então, eu vou colocar a minha função, que é mensagem invertida com método, é o que eu quero, e eu vou dar um return de dis.mensagem, é uma mensagem que eu quero retornar essa daqui, né? Então, como é que eu faço para inverter? Então, o JavaScript não tem uma função direta para inverter, vou separar, a gente quebra ela em espaço, depois que eu quebrei ela, transformei ela numa lista, né, num array, eu inverto este array, e aí depois, então, eu junto novamente todos os elementos do array, né, transformo eles numa string. Então, tem aqui a mensagem invertida. E vou agora, então, verificar como isso vai ficar. Aqui em computadas, né, eu tenho aqui a mensagem invertida, né? Ó, né? Então, tá aqui a minha mensagem no view. Tá aqui a mensagem invertida usando métodos. Mas nem sempre pode ser interessante utilizar métodos, porque, vejam, sempre que eu fizer qualquer alteração, qualquer renderização, qualquer manipulação, qualquer coisa que alterar, e nós vamos ver isso, né, de forma reativa depois, eu posso colocar uma tag de input, um botão, algo que altere os valores que eu tenho dentro da minha instância view, sempre um método vai ser computado, um método vai ser executado, sempre, né? E isso pode ser muito custoso. Então, eu posso fazer isso através de uns métodos computados, né? Então, aqui dentro dos métodos computados, como é que eu vou trabalhar, então? Eu vou criar só uma mensagem invertida. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, um P, né, usando computed, né? E vou colocar um outro P, que é a mensagem invertida, igualzinho. Né? Vou colocar um HR aqui para a gente perceber a diferença. Neste caso, olha só, diferente de um método, eu vou colocar a mensagem invertida, assim, mensagem invertida, ela não é um método, não é uma função, ela é mesmo uma propriedade computada. Então, é uma propriedade como essa daqui, como mensagem, mas só que ela não está aqui dentro do bloco de dados, ela está aqui dentro do bloco de computed, porque é uma propriedade computada. Então, olha como é que eu vou fazer neste caso. Igualzinho, mensagem invertida, né? Ela vai me retornar dis.mensagem split reverse
ponto join. Retorna da mesma forma para nós, né? Só que agora não é uma propriedade computada. Usando, vou colocar aqui, né, propriedades computadas. Prontinho. Então, agora eu volto no navegador e eu tenho o mesmo resultado. A única diferença em termos práticos, né, embora o resultado seja o mesmo, a diferença em termos práticos é que essa propriedade computada ela só vai ser executada quando algum elemento que está dentro do cálculo dela sofrer alteração. Então, somente se mensagem sofrer alteração, ela vai ser computada, né? Senão, ela não vai ser computada. Agora, se eu tivesse várias mensagens, vários elementos, se qualquer um deles sofreu alteração, o método vai ser executado novamente. A propriedade computada, não, né? Então, em alguns casos, né, é interessante que nós utilizemos, então, propriedades computadas em vez do uso de métodos. Um outro exemplo que nós temos, outra forma, seriam os watchers, né, os observadores, que é muito comum utilizar em outros frameworks também. Mas esses casos, nós vamos dar uma olhada um pouco mais para frente, porque na maioria dos casos nós resolvemos utilizando propriedades computadas, né? Na maioria dos casos. Tem alguns elementos que não. Por exemplo, se eu quiser atrasar, né, eu digitei algo, quero atrasar a reação dele, alguns milissegundos, alguma coisa, né? Então, neste caso, pode ser interessante eu fazer um tipo de observador. Ou, se eu quiser comparar, né, o elemento que tinha antes com um novo elemento, né? Então, quero comparar os dois valores. Neste caso, então, vale a pena eu utilizar um watcher, um observador, mas que eu vou deixar para mostrar isso um pouco mais para frente, com outros exemplos em que será interessante o uso destes observadores.